Antes de começar o episódio, já deixa o like aí pra gente aí, quebra esse galho, cara. Pô, custa nada. E depois, se puder, dá uma compartilhada. Beleza? Valeu. Hoje não! Hoje não! Está entrando no ar! Hoje sim! Hoje sim! Dementes Podcast! Eu cheguei de muito longe. Está entrando no ar mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério. Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um Dementes Podcast. Esse podcast é luzinha vermelha, que é o microfone que tá no meu olho aqui. Esse podcast que é o... Eu tô um pouco, acabei de acordar, tô um pouco inspirado. Fala aí, Velco, tudo bom? Esse podcast é o quê, Velco? Fala pra nós. O podcast convalescente, porque tá todo mundo doente hoje aqui. A demência impera. O único que teve coragem de dar cara hoje foi o Bruno, porque tá todo mundo gripado, lazarenteado, sei lá qual que é o nome da palavra. Lazarenteado. É sono, pô. Lazarenteado é o negócio que eu acho mais maneiro que se fala aqui, cara. Isso e carinha e corguinho. Lazarenteado pra mim é muito maneiro, velho. Fala, tá todo lazarenteado. Eu sempre achei isso muito maneiro. As palavras vão se multiplicando, né? Esses dias eu tava tomando um remédio aqui, aí meu filho chegou pra mim e falou assim: pai, você tá tudo cagado por causa desse remédio? Eu falei assim: Pedro, basicamente por causa disso, né? Você conserta uma coisa, vai cagando em outra. Resumo da vida, a idade é isso. Até se acertar, você toma um remédio, conserta uma coisa, caga outra, toma um remédio pra consertar a primeira cagada, vai cagar outra. É os quinquênios, a idade vai subindo. Pô, E o pulso sabe ainda custa. uma coisa que eu acho engraçada? Que nem, por exemplo, no Rio, quando fala cagada, tá se referindo à sorte. Puta, ganhou na cagada, né? E nesse aqui, não, a cagada é que tá dando merda, né? E no Rio a gente fala fazendo merda. Bem, eu falava, né? Hoje quem fala pelo Rio de Janeiro é o Alexandre. Mas tem uma coisa que foi engraçado quando a gente mudou para cá, que a gente, porra, não estava acostumado, né? Com o linguajar da galera aqui. E eu me lembro que a minha mãe perguntou a uma vizinha se conhecia onde tinha um dentista, né? Aí minha mãe falou, ó, não vai naquele ali não, que tinha perto de onde a gente morava, porque ele cagou na boca da mulher lá. A gente ficou assim, caralho, como assim? Tipo, como assim, cara? A mulher deixou, o cara foi lá, botou. Cara, a gente ria disso, cara, porque, pô, não ia falar, pô, o cara fez merda, né, na boca da mulher, né, que a gente tava habituado a falar, né? E aqui chegou e falou, não, o cara cagou na boca do caralho, esse dentista não. Ai, cara. Experimento nazista. Experimento nazista. Credo, já pensou, cara? Tu tá lá toda apagada uma corda, aquele treco olhando pra você assim. Boca cheia, boca cheia. Aquele choquitão. Pois é. Falar em Rio de Janeiro. Merda. Falar em Rio de Janeiro, eu tava lembrando essa semana. Você lembra quando teve a filmagem do 007? Com certeza vocês não lembram, né? Que vocês são mais velhos que eu, mas nem tanto, assim. Teve a filmagem 007 aí no Rio de Janeiro, né? Sim. Teve o bondinho, e aí a prefeitura, não sei se na época era a prefeitura, era concessão já. Ou senão, não podemos tirar a credibilidade, que o bondinho não caiu, não vai cair nunca, né? Você sabe dessa história, né? Aí o cara dos leitos de ferro só falou, só deu uma balançada, mas não caiu o bondinho.
Não conhece a história? Não, do Jaws? O que houve? O Foguete da Morte, que chama o filme. Isso. No roteiro original, era pra derrubar aquele bondinho. Ô, louco. Era, mas assim, como é um negócio, pô, você deve ser caro pra caramba pra subir aquele bondinho, tem tipo uns 150 conto, sei lá. E é bem conservado, tem uma certa credibilidade, né? E então eles não queriam que derrubasse, fizeram só pro cara no dentão lá dar umas mordidas, mas não conseguiu derrubar. E acidente de bondinho é muito raro, né? Porque tem que ter uma manutenção preventiva e tal. Exceto no Portugal de pé, no Pernambuco em pé, né? Vocês viram que essa semana, em Pernambuco em pé, Parece que nossa, morreram 11 pessoas, né? Foram 11 pessoas. exatamente. Pô, triste. O Triste, bondinho mas aqui tem uns pode falar. 15 anos, veio uma equipe da Suíça para trocar os cabos. Tem uns 15 anos que vieram aqui, o pessoal da Suíça, os cabos trocaram a porra dos cabos todo do bondinho. Então, aí você vê que tem muito vira-lata brasileiro e vira-lata que fica depreciando nossas coisas, mas a gente leva a sério esse tipo de coisa, né? Também, cara, imagina se acontece algo semelhante aqui. Ô, louco, Não, vai vazando, teve né? também aqui em Portugal. Acho que Portugal também teve um acidente lá com um negócio de bondinho também, não teve? O elevador, sei lá. É isso que ele Então, falou foi agora. agora. Foi em Portugal, né? Não foi? Tá. Pernambuco em pé é Portugal, não tá sabendo não, Alexandre? Tá. Os brasileiros renomearam Portugal agora, é Guiana Brasileira, Pernambuco em pé. Tem outro nome também. México, Tem um não. monte, né? México do Sul. Cara, tem uma página, chama Guiana Brasileira no Instagram, cara, é engraçado. Oi, tu vê os portugueses estão putos com essa história aí, cara. Eles estão putos da vida com os brasileiros lá, cara. E aí os brasileiros começaram com isso, que é aqui Pernambuco em pé. Não, eles começaram, eles roubaram nosso ouro, nós estamos nos vingando, nós mandamos o Lucas Neto pra lá. Pô, cara, isso aí tá dando a merda lá, né? Porque as crianças estão falando português do Brasil, né? Por causa dele, né, cara? Então, Exatamente. Mano, nunca vi nada desse maluco, cara. Só sei que é irmão do Felipe Neto, que eu também quase nunca vi nada. Eu não sei nem qual a cara desse sujeito. Eu sei que é irmão do Neto e que tomou banho de Nutella. Foi esse cara, né? Tomou banho de Nutella. ele faz uns vídeos bobinhos, assim, é a Xuxa dos anos 2020, entendeu? Ele faz uns vídeos que merda. bobinhos, ele fala numa linguagem bem infantilizada para as crianças gostam, e vende produto pra caramba, bicho. Lancheira, tudo que você possa imaginar. Dominó com a cara dele, tudo que você possa imaginar ele vende. Putz. Que isso? O perigo tá aí, o perigo tá aí. O Felipe Neto Se que eu soube cruzar na ganhar rua, nem dinheiro. sei quem é. Se eu cruzar na rua, nem sei quem é. Não sei. Ô, senhores, vamos. Começou o julgamento, é difícil falar, né? Chegou finalmente do julgamento, né? Que quem advoga na área criminal sabe o quanto é ruim você ficar falando. E, obviamente, ali na parte das alegações finais, os advogados, cara, louvo o trabalho desses caras, porque, independente do cliente, eu não sou desse cara que confunde advogado com cliente, eu nem posso, né? Porque eu estaria me auto-ofendendo. Então, o trabalho desses caras aí tem sido árduo, mas, infelizmente, muitas vezes, uma vez eu me lembro até que uma colega advogada, ela estava meio assim, eu falei, pode ficar tranquilo, eu falei, você vai ficar lá, você pode falar a escalação do Corinthians de 73, que a juíza já está com a sentença pronta lá, pode esquecer. E não dá outra, cara. Muitas vezes você está fazendo suas alegações finais, assim, logicamente, uma coisa ou outra, assim, você nota quando que você fala, assim, que dá aquele start na juíza, assim, ou no juiz, né? Mas geralmente são coisas que nem nesse caso aí, que é um negócio grande, assim,
Os caras ficam falando lá, gera algum debate ou outro, porque tem uma interação lá, por exemplo, cara, fugiu o nome lá do Beto Carneiro, cara. Como é que é o nome dela, cara? Eu ia falar Carmen Rosa Lúcia. Weber, mas não é Carmen Lúcia. Né? Beto Carneiro. Hein? É Bento Carneiro. É Bento ou Beto? Bento, né? Bento Carneiro. Bento Carneiro. Aí ela, ela interage ainda alguma coisa com os caras, mas, cara, já está decidido ali, né? Nenhum deles ali, nenhum dos 5 que vão julgar esses caras ali dificilmente vai mudar o posicionamento dele por conta do que os advogados estão falando lá. Mas uma coisa me chamou a atenção, que é onde eu quero chegar agora. Né? Muito se falou que perseguição, muito se fala em ditadura de toga, essas coisas aí que, porra, não vou nem comentar aqui. Mas eu vi eu acho que foi Otávio Guedes falando isso, teve outros caras também que comentaram isso. Nenhum dos acusados se comportou como preso político, que é o que eles alegam que são, né? Que estão sofrendo perseguição política. Nenhuma das defesas falou em perseguição política. Muito pelo contrário, um ficou passando a culpa para o outro, né? Até onde eu vi, os generais todos falaram, essa coisa do Bolsonaro, a gente tem nada a ver com isso. Vocês ficaram... era isso que vocês esperavam que acontecesse? Vocês ficaram decepcionados? Ou aconteceu mais do que vocês esperavam nessa primeira semana aí? Está tudo dentro do script? Vou começar com o Vel. O que você acha, Vel? O que você tem para dizer para a gente dos primeiros dias aí, dessa parte final do julgamento dessa galera? Então, vamos por partes, né? Experiência jurídica. Alegações finais, tirando casos mediáticos que nem esse, geralmente o tribunal são 3 juízes, né? 3 desembargadores. Só quem lê o processo é o primeiro, o relator. Os outros 2 vão no vácuo. O que acontece? O cara que tá fazendo sustentação, a função dele não é pro relator, é chamar a atenção dos outros 2. Porque o relator já tá com o voto pronto, né? Os outros 2 que ele pode tentar reverter o voto dos outros 2. Então, o trabalho dele é chegar lá e chamar a atenção. E é muito raro você conseguir isso. Eu tenho conhecido, acho que 2, 3 desembargadores que eu conheço bem. E, assim, alguns casos que eles chegaram e falaram, esse cara conseguiu chamar minha atenção, e aí você chama a voca e fala assim, realmente ele tem um ponto. Vamos ver o que tá errado mesmo, tal. E aí o processo julgado por 2 vezes, vamos falar assim, né? 2 ou 3 vezes. Aí tem briga. Mas nesse caso, que é midiático, que é o caso que praticamente, acho que é o caso mais importante da história do Supremo. É o caso, ele está sendo realmente julgado por 5 pessoas. Entendeu? Então ninguém está lá sendo surpreendido. Não é nada que os advogados vão falar alguma coisa que vai mudar a opinião dos 5. Isso é certeza. Interessante, primeira vez na história, o comportamento de Bolsonaro sempre foi abandonar coleguinhas no meio do caminho. Primeira vez que ele está sendo abandonado, né? Primeira vez. Isso aí nós tentamos demovê-lo da ideia de fazer as coisas. Demovê-lo do quê? Você está falando que não aconteceu? Então, assim... Mas eu acho que talvez minha expectativa, acho que está correndo tudo que era do jeito que era para correr, pro bem ou pro mal. E eu acho que até o Fux, que poderia pedir vista, já ampliar o prazo lá do julgamento, eu acho que pode dar uma pena menor, mas eu acho que vai ser aquilo lá mesmo. Acho que não foge disso, não. Tô correndo dentro do script. Eu acho que o Fux vai absolver de um crime ou outro lá. Eu também acho que Mas ele não vai ficar isolado assim, não. Não entendi. Eu acho que ele não vai se isolar também assim, não. Não. Alguma coisa ele vai condenar-se, mas é porque tem 2 crimes ali
que é, para mim, cara, é a mesma conduta, entendeu? Um tinha que absorver o outro ali, a questão como é que é, porra? Hoje tá difícil, hein, cara? Olha que eu nunca usei maconha, hein? Imagina se eu tivesse usado maconha, como é que eu ia estar hoje? Como é que é da abolição violenta do Estado de democrático? Tem um de outro direito. crime. Não, tá, mas tem um outro também, um outro crime também. Puta, eu não sei. Para mim, cara, é um crime só aquilo ali. Você ter 2 tipos penais para aquilo ali, eu acho um absurdo. Entendeu? Mas é só a minha opinião. Ô, Alexandre, como é que repercutiu aí com a sua galera? A sensação que eu tenho é o seguinte. A sensação que eu tenho é o seguinte. Flamengo e Vasco na final do Carioca 2026. O juiz é o Daronco. O Daronco expulsa o goleiro do Vasco, os 40 minutos do segundo tempo. O goleiro vai agarrar, sai daí, eu não quero ninguém no gol. O Daronco pega a bola, bota no peito, chuta pro gol, pô, o gol, Flamengo campeão. É isso aí que tá acontecendo. 400 tera de... O advogado lá falou, eu não li tudo que tá no HD nas provas, porque é impossível, né? É que eles botam muito número, tipo assim, 1 trilhão de páginas. Mas não tem nada nas páginas, vazio. E aí não tem prova nenhuma. O advogado, aquele milanês lá, aquele milanesa, lá do... Olha só, eu tô apresentando provas aqui que não tem nada. Documentos isentando meu cliente. Vocês estão se baseando na prova do CID, que também não tem nada. Tem disse-me-disse, conta uma história, conta outra história. Precisava, o que eu entendi que o advogado falou é o seguinte, precisava da denúncia do CID e corroborando a do Felipe Martins. Opa, aqui o CID falou, o Felipe Martins falou, tá aqui, ó, bateu, mas o Felipe Martins pegou solitária e não falou nada. Então é um monte de sem prova, tem crime nenhum. O crime é o seguinte, o Bolsonaro tem voto. Ganharia a eleição porque não tem mais o ESEID, né? Tá difícil, entendeu? Aí tem que tirar ele da eleição. O crime do Bolsonaro é ter voto. Coisa que a esquerda não tem. O partido não tem. E aí fica difícil, né, Bruno? Crime, qual crime? Olha só, vocês viram agora, de manhã agora, o pai e filho na fazenda lá do Texas, acho que é Austin, desceu uma nave espacial, subiu com um garoto, desceu uma vaca preta, depois subiu o pai, desceu o garoto com olho verde, brilhando. A história do Gonê é mais mentirosa que essa que eu estou inventando aqui agora, Brad. Não tem nada. Eu penso que o Bolsonaro pensou que ele pensaria que eu estou pensando. É crime. Pô, não tem nada. Esse Alexandre de Moraes é um maluco, cara. Um doido, cara. É doido, maluco varrido. Ele tá abusando do direito de ser doido. Tem um limite. Ele tá abusando. Não é possível que vocês fizeram direito. No dia da formatura de vocês tinham isso que o Alexandre de Moraes tá fazendo no norte de vocês, cara. Não é possível, cara. Absurdo. Não tem nada. Ele inventa. Ele mente. É um absurdo, cara. Ô, Velho, sabe com saudade do Alexandre do Velho Testamento aí ou não? Não. Sabe qual que é o crime do Bolsonaro? Amar demais. Pô. Amar demais. Ele ama demais o Brasil. Ama tanto que queriam pra ele. Tem que avisar a aeronáutica. Tem que avisar a aeronáutica porque o Bolsonaro pode sair de drone fugido, hein, Brad? A aeronáutica tem que cobrir lá, botar uma tela lá que ele pode sair de drone fugido. Só uma coisa. É que, ó, para mim, isso aqui são cinco crimes, aqui, os delitos desse julgamento: liderança de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Cara, para mim, as condutas de tentativa de abolição violenta do Estado de Democrático de Direito e golpe de Estado, para mim é a mesma coisa. Para mim, um é a definição do outro. Né? Então, acho que esses dois aqui, inclusive, acho que tem muita gente que defende que se altere a legislação para isso virar um tipo penal só, né? Não que sejam dois tipos. E só a título de curiosidade aqui, né, para ver como é que é essas reviravoltas da vida, né?
foram tipos penais criados no governo Bolsonaro, né? Com foco contra o MST, que dizem, né? Então, ele não pode reclamar desse porque ele foi lá e sancionou isso aí, né? Mas, Alexandre, uma coisa, você falou da delação do Cid, cara, não é assim que funciona, né? Porque seria muito prático a pessoa chegar lá e falar assim, não, lá, o cara fez aquilo outro. A delação só é aceita se tem prova das coisas que o cara falou. Tanto é que tem muita coisa que o Cid falou que não foi provada, e a delação dele é parcial, entendeu? Não foi o Gonep não pediu uma delação total, né, de aprovação total da delação dele, porque tem muita coisa que ele alegou, e não só isso, né, o como ele foi fazendo, ele foi soltando em pílulas, né, essa delação. Mas muita coisa que não tem prova aí não serviu para benefício dele, né? Que a delação, no caso, é uma coisa para beneficiar quem está delatando, né? Ela não é para, tipo aqui, olha só, tá o crime aqui, não. O cara vai lá e fala coisas que vão beneficiá-lo, né? Que de alguma forma vão beneficiá-lo na imputação de pena, né? Mas sabe o que é engraçado, Alexandre? Eu entendo o seu posicionamento, e é uma coisa que eu falei aqui na época, e falo de novo, eu falei agora dos advogados, que não falou que era, mas quando os caras estiveram lá sentados lá na frente, com transmissão ao vivo para a TV, tá? O Bolsonaro, o Heleno, o Braga Neto, aquele Paulo Sérgio, lá que esqueci o resto do nome dele, o Garnier, cara, nenhum deles falou sobre isso, cara. Nenhum deles se posicionou dessa forma, entendeu? Falou que é um absurdo. Ali era a hora, se eles entendem que estão tendo uma perseguição política, ali era a hora de se manifestar, entendeu? Ali era a hora. A história mostra que isso acontece, entendeu? A história mostra, por exemplo, concordando ou não com os caras, mas, por exemplo, Saddam Hussein, ele fez o que fez lá, aí teve aquele tribunal dele lá, ele se levantou e falou, eu não aceito esse tribunal, eu não aceito esse julgamento. Ele se posicionou politicamente, estando certo ou errado. Fidel fez a mesma coisa, Fidel fez um discurso que entrou para a história, que no final ele fala, a história vai me absolver, né? O Lula, mal comparando aqui também, o Lula, até que não se transmitiu ao vivo, mas depois o Sérgio Moro soltou as gravações, o Lula peitava o Sérgio Moro sobre o julgamento. Ele peitou ali na frente. Gostando ou não, eu não sou leitor do Lula, muita gente fala isso, que não vou ficar aqui entrando nessa discussão. Mas ele peitou. Então eu achei, eu acho o seguinte, tá? Eu respeitaria muito mais o Bolsonaro se ele chegasse ali no dia e fizesse isso. Chegar e falar, cara, eu não aceito esse julgamento, isso aqui é uma farsa, você quer lá, e falasse isso tudo que você falou. Entendeu? Pelo menos ele seria coerente com a coisa. Mas a forma que ele ficou lá, mano, aquilo é comportamento de réu, cara. Sabe, é comportamento de réu, não é de quem tá conformado. Isso aí é orientação do advogado. Se ele fala assim, ó, não concordo com esse julgamento, preso, outro ataque ao Estado de Direito e preso agora e sem fiança na hora. Então, na hora. Alexandre, essa é a questão. Ia ser preso na hora. O réu, não. Sabe qual é a questão? Isso, se você ouviu alguém falar isso é uma mentira. Porque o réu, ele pode falar o que ele quiser na hora de defesa dele. Inclusive, o Bolsonaro ficou falando dos feitos do governo dele, em vez de tentar se defender ali na hora, e até o Alexandre de Moraes falou, só pode falar o que você quiser, entendeu? Aqui é oportunidade de falar o que você quiser. Ele reiterou isso. Então, não, Alexandre, o réu, inclusive, pode mentir, ele tem esse direito de mentir, ele pode chegar ali e mentir, entendeu? Ele não ia ser preso por conta disso, isso é ampla defesa. Ele poderia falar o que quisesse naquele momento. Lógico que ele poderia chegar e falar, porra, Xandão, e ofender, que ele estaria cometendo outros delitos, mas ele poderia chegar ali e falar o que ele bem entendesse. Não, eu sei. Mas aí o Alexandre de Moraes também podia aprender porque ele quer, sem justificativa nenhuma. Agora, você viu o depoimento daquele tal de Demóstenes, cara? O Garnier pagou o Demóstenes para ser advogado dele, Demóstenes Torres, ex-senador. O cara ficou 21 minutos falando, Carmen Lúcia, você é maravilhosa, você é linda, bonita, você é uma pessoa espetáculo,
cara ficou 21 minutos de 1 hora que ele tinha pra defender o cliente dele, elogiando os caras, brother. Cara, não é esquisito não, brother. É assim mesmo? Então, cara, é uma estratégia, né? É uma estratégia, né, cara? Talvez ele quis criar um laço ali porra, como é que eu vou falar? De uma empatia ali, né? Tanto aquilo que, pô, ele brincou. Aí que até o Dino falou, não aceito menos que isso, né? Do que você tá falando pros outros. É uma estratégia do cara. É uma estratégia, tá ligado? Se eu concordo ou não, se por acaso eu tivesse na situação dele, faria isso, não sei, entendeu? Mas é uma estratégia, é um estilo de cada um de fazer, entendeu? Agora não tem nada demais ali. Ele tá fazendo o trabalho dele, entendeu? Você queria que ele falasse o quê? Vocês são os bravos de arrombados. Não, tudo bem, mas 21 minutos, de 1 hora, 20 minutos, e é muito chato, né, cara? Os caras começam a falar, fica 3 horas falando, cara. Nesse caso dos advogados, foi 1 hora pra cada um, né? Mas parece que o Alexandre de Moraes pediu 3 horas pra falar lá a relatoria dele. Caraca, 3 horas, velho. Puta merda. É a mesma coisa que aconteceu lá na época do Mensalão, que começou a transmitir ao vivo isso aí. Mano, era cada voto. Os caras ficavam no Supremo falando 200 horas, entendeu? Falando os votos dele e tal. Porra, é porque, cara, é mídia, tá chamando a atenção ali, tá todo mundo vendo, cara. Entendeu? E para esses advogados aí, cara, tem uma outra questão, né, cara? Igual, por exemplo, puxando aqui um assunto do caso do Adélio, falar, quem que pagou os advogados? Cara, é a puta da publicidade do advogado. Porra, olha só, o Adélio tentou matar um presidenciável, um candidato à presidência da República na época. Ele tentou matar o cara. E os caras conseguiram que o cara ficasse manicômio judicial, cara. Isso é uma propaganda para o advogado sensacional. Aí lá no interior do Brasil, do Mato Grosso, lá, o filho de um fazendeiro toma todas as cachaças do mundo lá, atropela uma família, tá de carro, atropela uma família lá, tu acha que ele vai contratar quem? Ele vai chegar no centro da cidade lá, vai pegar qualquer um? Não. Ele vai quero contratar aquele maluco lá, o cara tentou matar o outro e não ficou preso. Entendeu? É isso, cara. Os caras estão fazendo ali também em prol deles. Entendeu? O advogado do Bolsonaro, para você ter uma ideia, o advogado do Bolsonaro, pouco tempo antes de ser contratado pelo Bolsonaro, deu uma entrevista na Globo News falando sobre o golpe, sobre os crimes que os caras cometeram. Né? Volta e meia pega esse corte, ele falou, não, eles cometeram tal crime, assim, ele falando isso tudo. Entendeu? E depois ele foi contratado pelo Bolsonaro. Agora ele falou outra coisa. Ele falou, não tem crime nenhum. É o papel do cara, mano. Tô sendo corporativista não, hein? Apesar de estar sendo. É o trabalho do cara mesmo. Quer vender o peixe dele, porra. Entendeu? Mas assim, eu concordo contigo, né, com o Alexandre, com o Bruno nesse aspecto. Eu acho que faltou um pouquinho de coragem pro Bolsonaro nesse aspecto de chegar e falar, viu? A história vai me absolver. Vamos achar que é uma farsa. Vocês são tudo persa. Lembra do Saddam Hussein gritando pros caras, vocês são persa. Vocês não são árabes, vocês são persa. É a maior ofensa que ele conseguiu falar naquele dia lá, né? O cara levando ele pra forca e gritando persa, persa, persa. Quais são as últimas palavras dele? Persa, persa, persa. Zoeira. Mas então, cara, e outra coisa, eu conversei com gente da academia ali, que, mano, muita gente ficou decepcionada com relações dele, que é leitor dele e tal. Ele falou, porra, mano, o cara chega lá e ainda, porra, e aí, pior ainda, Alexandre, o cara ainda chamou o pessoal que ficou lá na frente do quartel, chamou de maluco, cara. Entendeu? Porra, não, cara. O maluco foi no dia. Não, o maluco foi no dia da invasão lá, que não sei o que as pessoas falaram, não sei o que essas pessoas foram fazer lá. Eu mandei voltar pra casa e fizeram essa parada aí. Com certeza, né? Ele não mandou nada. Ele falou que a galera que pedia intervenção militar era maluco. Foi isso que ele falou. Então, essa história de AI-5 é coisa de maluco. Cara, essa história de AI-5 é coisa de maluco. Onde já se viu pedir AI-5? Cara. Outra coisa, Alexandre. Mas não olha só, vamos falar. Agora tá falando racional. Cara, até perdeu o raciocínio agora. Tá ficando doido, ficando velho, né? Esse negócio de maluco aí, lá tem maluco. Mas você não vai ser preso porque é maluco.
Atentado violento. O que é o violento? O batom era explosivo químico. Era material químico explosivo. O batom. Alexandre, não é o ponto que a gente está falando. A gente está falando não do que ser maluco é crime. A gente está falando que ele chamou os apoiadores dele que estavam lá na frente dos quartéis de malucos. É isso que ele chamou. Não, ele falou, tinha alguns malucos. E o negócio da menina do batom, do batom não é só aquilo, né? Ela não dá resposta. Pelo crime do batom foi, sei lá, 1 ano que ela pegou. Tem todo o resto. Entendeu? Você pode discutir. Não é nada. Todo o resto. Mas aí que tá, Alexandre, você tem que ver as circunstâncias. Todo o resto é cesta básica, é limpar a escola, não é 17 anos. Todo o resto é ficar em casa. Mas ela tá respondendo 5 crimes, cara. Ela não tá 17 anos. Não, mas olha só, esses 5 crimes aí, os 5 crimes é varrer rua. A pena é varrer rua. Não é 17 anos. É uma coisa. Soltaram. Peraí. Soltaram o traficante de armas do Comando Vermelho. Condenaram o cara 6 anos de cadeia. Você trafica arma pro Comando Vermelho, fuzil, você pega 6 anos. Pintar estátua de batom, 17. Tá errado, absurdo. Mas peraí, ela não pegou 17 só por causa do batom, Alexandre. Tem outros crimes no meio que ela foi condenada. Mas os crimes, se somar tudo, não dá 6 meses. É o primário, tá certo. Não sei a pena mínima de cada, pô. E agora, Alexandre? Eu sei. Não existe, cara. Não existe isso aí. Ela pegou 17, o Bolsonaro pegar 200. Se ela riscou com o batom, então o Bolsonaro, que deu ideia, que não deu ideia nenhuma, não tem nada, não tem prova nenhuma, vocês estão doidos, cara. Não é porque o Alexandre de Moraes é doido, tá falando maluquice. Vocês não podem ir atrás da maluquice dos caras. Você não pode concordar com mentira, pô, tá mentindo, cara. Esse Alexandre de Moraes é o que é o responsável para dizer que o Lula ganhou com 1% de diferença. É a mesma pessoa que forja provas. Ele manda os caras, inventa aí, dá o teu jeito. Ele manda o juiz dele, o braço direito dele, ser criativo, com prova. É maluco, cara. Peraí, você está se baseando no que um assessor... Um monte de mentira. Não tem nada além de mentira. Só uma coisa. Você está se baseando nisso que você está falando, de que ele forjou prova, não sei o que lá, no depoimento de um cara, numa fala de um cara que foi mandado embora por ele porque tentou matar a esposa e a filha. É esse maluco que está falando isso aí, tá? É o Robin falando do Batman. Você está falando que o Robin não serve como prova contra o Batman. Não estou falando isso. Eu estou falando o seguinte, o cara ficou puto. E ele está falando isso, agora ele tem que provar. Ele tem prova? Não. Ele tá botando as gravações todas, cara. Ele tá botando os prints da conversa. Ele tá botando prova. É que vocês não veem o que a direita vê. Ele tá botando os prints. Ele tá botando os prints da conversa. Tudo bem, só que as conversas, cara, tudo essas coisas, você tem que... É uma coisa que vocês gostam tanto de falar, de auditar, é isso que tem que fazer. Olha, cadê? Vazou. Volta aqui, seu canalha. Fugiu, velho. Vamos ver se volta. Fujão. Entendeu? Mas Vamos ver se ele volta. Fujão. Canalha! Flamengo só ganha roubado. Olha lá, Fujão, seu Fujão. Não, é que eu peguei o telefone, eu peguei, eu esbarrei aqui, aí caiu mesmo. Foi de baixo. Alexandre, você que gosta tanto das coisas auditáveis, você tem que entender o seguinte, eu não estou falando que ele está mentindo. Agora, essas coisas tem que passar pelo crivo de uma perícia. Um print é fácil fazer, cara. É fácil montar um print, cara, de uma conversa de WhatsApp, cara. É mole, cara. É mole. Entendeu? É mole você fazer uma delação do Cid. Cid, escreve o que eu estou mandando. E se não fizer o que eu quero, a tua filha, o teu pai vão pagar por isso. O cara foi e cedeu, cara. Fraco. Isso é uma narrativa. Fraco, por que o Cid no dia confirmou tudo? Por que o Cid confirmou tudo? Porque ameaçaram o pai e a filha dele, a mulher dele, cara. Ameaçaram o pai e a filha, pessoalmente. O Alexandre de Moraes, se tu não fizer o que eu quero, eu vou prender o teu pai, a tua mulher, a tua filha. O cara é fraco, brother. Só uma provocaçãozinha. Você é contra isso, então? Esse tipo de tortura? Claro que eu sou contra esse tipo de tortura. Maluco, cara.
Tá doido, de arara cara. tá valendo. É, porra. Então fala assim, o Ustra foi um desgraçado. Fala aí, então. Não, porque o Ustra pegou... Tipo assim, o Zé Dirceu tá muito bem aí, o tal de Genuíno não tomou um tapa, entregou os amigos todos os crimes, isso sim foi crime, né? Tá bom. A outra lá roubou a casa do governador de São Paulo. Ninguém morreu, né, Alexandre? Ninguém morreu. Pô, ninguém morreu, né, pô? Ninguém morreu. 20 anos, morreu 400 pessoas. Se é que morreu pouquíssimo. Pouquíssimo. Ué, morreu por 20 anos? De susto? É que morreu mesmo, tivesse morrido uma pessoa por causa de tortura, esse pra mim já era o suficiente pra estar errado. Se tivesse morrido uma. Você tá falando do Plezão. Você tá falando do Plezão. Hã? O Plezão morreu nas masmorras aí do STF, pô. Ué, mas ele foi torturado até morrer? Ou só ficou preso? Tava doente, cara. A promotoria pediu o Ministério Público pedindo a porra pra soltar. Como é que falava na época da Covid? Ele tinha doença pré-existente, então? Então não era Covid. É a mesma coisa, o mundo dá voltas. Agora, na COVID, esse negócio de Covid aí... Não problema antes. Aí podia morrer, não tinha problema nenhum. Não, mas peraí. Morreu o Clezão, que ninguém sabe quem que é, ninguém liga pra quem que é. Inclusive vocês. Porque nenhum dos caras que estão lá, Bolsonaro, em nenhum momento... No depoimento dele lá, ele falou do Clezão, falou da menina do batom, ele falou ninguém daquilo, ele falou o nome de ninguém. Ele não se importa com ele. Aconteceu um milagre. Aconteceu um milagre na Covid que não morreu ninguém de dengue. Só morreu de Covid. Não morreu uma pessoa de nada, zero. Febre amarela não morreu, só foi Covid. Um milagre. Entendi. A farsa, Covid foi uma farsa, Alexandre. Minha avó morreu de fêmur quebrado. Aí botaram que foi Covid. É mesmo? Quebrou o fêmur, foi pro hospital. Minha avó quebrou o fêmur, foi pro hospital, pegou Covid e morreu. Só que os caras tinham que botar que... tu não sabia disso? Minha avó morreu em maio de 2020, já. Não, foi uma das eu sei que ela faleceu. Eu não sabia que era essa parada aí. Caraca, que merda. Ela foi levantada da cama, quebrou o fêmur. Ela tinha que operar, ela não podia engessar. Foi pro hospital, contraiu Covid e morreu. Queria que os caras botassem assim, morreu de fêmur quebrado. Meu irmão, ela morreu de Covid. E outra, tomou cloroquina, tá? Me lembro muito bem que ela tomou cloroquina. Não adiantou porra nenhuma. Tá? Então, esse papo por cima de mim não cola, mané. Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério.